Grande abraço, amigos do canal Rolando a Bola. Estou chegando com novidades do futebol carioca, né? O Campeonato Carioca vai voltar nesta quinta-feira, depois de várias reuniões entre os clubes e a Federação Carioca de Futebol. Ficou confirmado que a quarta rodada da Taça Rio vai começar nesta quinta-feira com Bangu e Flamengo. Flamengo e Bangu vão jogar às 21 horas no Maracanã. Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro escalado. Aí nós teremos na sexta-feira Portuguesa, da Ilha do Governador e Boa Vista, 15h30 no Luso Brasileiro. Esse jogo vai ser dirigido pelo Bruno Arleu de Araújo. Aí teremos no domingo Vasco da Gama e Macaé, 16 horas em São Januário, com Graziane Maciel Rocha apitando esta partida. A equipe do Madureira também joga domingo contra o Resende, 15h45 em Conselheiro Galvão. Esse jogo terá o apito Madureira e Resende, do Wagner do Nascimento Magalhães, o mesmo árbitro que vai apitar o jogo do Flamengo na quinta, apita no domingo Madureira e Resende. Na segunda-feira, a federação marcou Botafogo e Cabo Friense, no Engenhão, estádio Newton Santos, 17 horas. Rodrigo Carvalhês de Miranda é o árbitro designado para esse jogo. Aí nós teremos também Fluminense e Volta Redonda na segunda-feira, 20 horas. Jogo do Botafogo, 5 da tarde, na segunda. Jogo do Fluminense marcado para as 8 da noite no Maracanã, com Bruno Arleu de Araújo. Só que os dois clubes garantem que não estarão em campo, né? Porque ainda não voltaram aos trabalhos. A equipe do Botafogo, o presidente da equipe, né, e também o diretor, lá, o homem forte do futebol, que é o Montenegro, eles vão autorizar somente a volta quinta ou sábado, né? É bem provável já que comece amanhã, os jogadores aos poucos chegando, e no sábado, para valer mesmo a volta, aí não dá, né, para jogar na segunda-feira. Mas a federação marcou o jogo do Botafogo na segunda-feira. E o Botafogo somente agora retornando aos trabalhos depois de 97 dias de paralisação. O Montenegro confirmou que nos exames, nos testes que foram feitos lá no Botafogo, 5 jogadores apresentaram sintomas de Covid, estão afastados. O Igor Cássio e o Erles, os zagueiros, jogadores do Sub-20, mas que já estão no elenco principal, eles estão afastados agora por indisciplina, furaram o isolamento social, e o Botafogo ficou sabendo que estavam jogando futebol. Um estava jogando, que é o Igor Cássio, e o outro estava olhando lá a pelada que estava acontecendo, e sobrou para os dois garotos, estão afastados do elenco do Botafogo. A equipe do Fluminense, olha, o Fluminense está fazendo teste. Desde terça-feira começou a fazer o teste para a Covid-19 no seu plantel, nos familiares também dos jogadores, e somente quando tiver com os exames em mãos, a diretoria vai marcar a volta dos trabalhos. Então o Fluminense ainda não voltou aos treinamentos e a federação já marcou para segunda-feira à noite jogo da equipe do Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Crivella, o prefeito, disse que autorizou a volta do futebol, mas quer que a federação olhe com bons olhos, né, com uma análise em termos de preocupação ainda com a questão do coronavírus lá no Rio. O Flamengo saiu na frente, está mais de um mês já trabalhando, faz exames quase toda semana com seu plantel, está realmente num trabalho bem avançado nessa questão da segurança. O Vasco depois também retornou, está com 2 semanas e meia aí trabalhando, só que Botafogo e Fluminense ainda não retornaram. Então o prefeito não quer que os clubes sejam punidos pela federação, porque quem não comparece numa partida, além de perder os pontos, ainda sofre punições, como até queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então tem algumas punições aí no regulamento do Campeonato do Rio de Janeiro para quem não comparece nos jogos. Mas o Fluminense e o Botafogo prometem entrar na justiça para defender os seus direitos, porque eles querem voltar a jogar somente no mês de julho. O time do Fluminense voltando, portanto, aos trabalhos somente após o término dos exames para a Covid, que começou na terça-feira. A equipe do Vasco da Gama, olha, o Vasco da Gama já tem assim, um time base para a sua partida de domingo, né? O Vasco que joga domingo pelo Campeonato Carioca
o time do Vasco da Gama joga no seu estádio. Esse jogo vai ser às 4 da tarde. Então o jogo será contra o Macaé. E o Vasco já tem assim um time base. O Ramon Menezes é o técnico, o ex-jogador Ramon Menezes. Ele vai colocar o seguinte onzena: Fernando Miguel, pelo menos é o pensamento dele. Fernando Miguel no gol, Pikachu na lateral, Leandro Castan, né, na zaga, ao lado do Ricardo Graça, já que o Erle está machucado, e o Henrique na esquerda. Andrei, Felipe Bastos ou Raul, o Raul também não está treinando, e o jogador Bruno, e além do Benítez, ou Vinícius, Thales Magno e Germancano. O Bruno que eu falo é o Bruno César, o veterano Bruno César, que já passou pelo Corinthians, estava com problema de salário para ser resolvido lá no Vasco. O Vasco chegou a um acordo e reintegrou o Bruno César, teve uma economia lá de 100 mil, ele fez um desconto no que estava cobrando do Vasco, e o Bruno César foi reintegrado e está no time principal, né? Pelo menos está treinando. O Guarim, o bom volante Guarim, ainda não voltou lá da Colômbia, por isso não deve jogar a partida do próximo domingo. A equipe do Flamengo, olha, o Flamengo está escalado, né, para sua estreia nesta quinta-feira. O Flamengo estreando na quarta rodada, na sua estreia não, né, nesse retorno, né, porque já estamos no segundo turno do campeonato, quarta rodada da Taça Rio, ia acontecer quando parou tudo e chegou esse vírus, né, o corona, a Covid-19, e foi parado tudo no Brasil. Então, quarta rodada do Carioca, Flamengo está escalado para o jogo de quinta-feira, Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Gerson, Ilharão e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é o time rubro-negro para a partida contra a equipe do Bangu nesta quinta-feira. Não vai passar na televisão, o Flamengo ainda não chegou a um acordo com a Rede Globo e não vai ter televisão nem canal fechado para essa partida, somente transmissão pelo rádio, Flamengo e Bangu nesta quinta-feira. Lá em São Paulo, o Corinthians anunciou a contratação do Jô. Pela terceira vez, o Jô volta para a equipe do Corinthians. Terceira passagem dele com a camisa corintiana. Vai ficar até 2023 o atacante Jô. Lá em São Paulo, o governador João Dória só vai liberar a volta aos treinamentos dos clubes no dia 1º de julho. Essa notícia irritou os dirigentes, já queriam voltar essa semana aos trabalhos, mas o Dória bateu o pé. A questão da pandemia ainda é grande, está em São Paulo, ele está preocupado, está dando mais uma segurada e só quer liberar treinamentos do futebol profissional, a volta do Paulistão, somente no mês de julho, 1º de julho, iniciando os treinamentos. Mas uma reunião vai acontecer esta semana para tratar sobre esse tema, uma reunião entre os clubes, a federação, e deve ter um representante do governo nessa reunião. Nós tivemos hoje decisão da Copa da Itália entre Napoli e Juventus, lá na Itália, portanto, e deu Napoli nos pênaltis, 0-0 no tempo normal, e nos pênaltis 4-2 para o Napoli, que fica com o título da Copa da Itália. Futebol paraense. O meio de campo Carlos Alberto sentiu dores ontem abdominais, depois teve vômito, aí foi levado às pressas para o hospital e foi operado, passou por uma cirurgia de apendicite. Carlos Alberto, que já teve um momento ruim em 2019 de saúde, teve uma insuficiência medular aguda e precisou de transfusão de sangue para ter a sua vida salva. E graças a Deus conseguiu, se recuperou e agora está com esse problema de apendicite, mas já fez a cirurgia e em breve estará voltando aos treinamentos do Clube do Remo. Marcou um gol só com a camisa do Clube do Remo, o meia Carlos Alberto, que espera ter uma melhor sorte em 2020 nessa volta do futebol paraense, que ainda não está definido quando os clubes vão voltar aos treinamentos. Somente em videoconferência, alguns jogadores vêm trabalhando, com o preparador físico, por exemplo, o Paysandu vem mandando toda a preparação por videoconferência para os seus jogadores. Estava pretendendo voltar esta semana, mas a prefeitura, através do Zenaldo Coutinho, o prefeito, vetou a volta, disse que ainda não está na hora de liberar para o futebol profissional os treinamentos, e deu uma segurada e o Paysandu não voltou. Luiz Omar Pinheiro vai lançar uma chapa nas eleições do Paysandu no final deste ano. Luiz Omar terá como vice Ronaldo Maiorana, filho de Rômulo Maiorana, do Grupo Liberal.
Rômulo Maiorana, que já foi presidente do Paysandu. E agora vai ter o seu filho Ronaldo Maiorana como vice da chapa de Luiz Omar Pinheiro, o polêmico Luiz Omar, que já foi também presidente do Paysandu, já trabalhou lá como diretor da equipe do Papão, e agora vai voltar a disputar uma eleição e está prometendo, se ganhar, trazer velhos atletas, né, ou melhor dizendo, jogadores que marcaram época com a camisa do Paysandu, que são ídolos, são queridos pela torcida, trazer para trabalhar no futebol do Papão, se ele ganhar as eleições. E citou alguns nomes, como o Robigol, né? Grande Robson, né? O Robigol, brilhou com a camisa do Papão, o Wanderson, volante, fez história também no meio de campo, além do Charles Guerreiro, do Zé Augusto Tanque e de Rogerinho. Esses daí podem ser convidados caso o Luiz Omar ganhe as eleições de voltar a trabalhar na equipe do Papão. Um grande abraço, galera! Estaremos de volta em breve novamente com outras notícias sobre o futebol aqui no canal Rolando a Bola.